Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série Tome Conta de Si Mesmo. Nossa lição no dia de hoje é a lição 10, Imagem e Semelhança de Quem? A nossa base bíblica se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Há um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. E de fato isso é verdade, carregamos características e comportamentos de nossos antecessores. Alguns de nós parecemos com nosso pai, outros com a mãe, alguns com avós e até com os tios. Isso acontece por causa da nossa genética e convívio. Com o passar do tempo, começamos a mudar os nossos comportamentos. Às vezes, deixamos de parecer com os nossos pais e começamos a parecer com outras pessoas que convivemos ou queremos conviver. Isso acontece por causa de alguns anseios e desejos que temos. Entretanto, todos nós nos parecemos, temos algo em comum. Isso acontece porque temos um Criador em comum, que é Deus. Tópico 1. Qual foi seu molde? Todo homem foi feito segundo o padrão da imagem de Deus, justo e santo. Deus nos fez à sua semelhança, para que pudéssemos conhecer, amar e servir ao nosso Criador, e assim nos relacionarmos com Ele. A estrutura natural do homem é composta de corpo, nossa natureza terrena, e espírito, nossa natureza divina. E essa união só pode ser dividida com a morte, contudo, será restaurada com a ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios 15, 49 e 2 Coríntios 4, 16, fez essa distinção entre o homem interior, que é a nossa alma, e o exterior, que é o nosso corpo. Leremos as passagens que estão aqui citadas no parágrafo, por exemplo, Gênesis 1, 26 ao 27, que fala que fomos feitos segundo o padrão de Deus, a imagem, justo e santo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2,7 fala sobre sermos corpo e espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E do mesmo modo, Paulo também fala em 1 e 2 Coríntios. Leremos. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E a outra passagem, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A nossa carne e espírito viviam em equilíbrio até a queda. Vemos em Gênesis 3, de 1 a 6, que a serpente astutamente coloca um peso a mais na bandeja da carne, chamando a atenção para o que era prazeroso aos olhos, levando a mulher a comer. Eva comeu, ofereceu o esposo, Adão, que também comeu, levando-os à queda. Desde então, há desequilíbrio entre a carne e o nosso espírito, uma verdadeira guerra. As passagens citadas aqui, por exemplo, Gênesis 3, de 1 a 6, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Temos ainda as passagens que falam que nossa carne está em guerra contra o nosso espírito, que é as passagens de Gálatas e Pedro. Então leremos. Gálatas 5, do 16 ao 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E 1 Pedro 2,11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Você já deve ter percebido que o autor usa muitas vezes em várias lições as mesmas passagens, então com o tempo eu acredito que você já vai fixando isso na cabeça. E isso é ótimo, na verdade, porque você pode aprender sempre um pouco mais da Bíblia e já ter algum argumento fixo na cabeça para caso alguém te perguntar alguma coisa você já saber, ou alguma situação que você passar, você vai lembrar de uma passagem específica. Então é sempre bom ler passagens e ler de novo. Então o autor dessa revista ele usa muito isso, repetir as mesmas citações da Bíblia em várias lições. Repare isso, se você não reparou ainda. Muitas das citações nós já lemos pelo menos umas 2 vezes aí. Como vivemos em uma sociedade imediatista, muitas vezes escolhemos os desejos da carne. Os prazeres oferecidos pela carne são imediatos, porém passageiros, enquanto que os desejos da alma são mais lentos, contudo eternos. Tópico 2. Quem são seus moldes? Com o ofuscamento da plena imagem de Deus, o homem tem incessantemente buscado um novo molde, um novo padrão. Todos nós buscamos um modelo perfeito que satisfaça nossos anseios de reconhecimento, amor, respeito, poder ou felicidade. Para que isso aconteça, tentamos nos assemelhar àqueles que acreditamos ter e ser tudo isso, seja um artista, um esportista, um professor, um amigo, qualquer pessoa. Porém, na busca por imitá-los, abrimos mão do molde divino e imitamos o mundo. Usamos as mesmas roupas, os mesmos penteados, o mesmo modo de falar e até praticamos os mesmos pecados. Isso acontece porque a mídia e as más amizades dão a entender que esses são os modelos ideais, só que na realidade trazem falsa satisfação e felicidade que no fundo são vazios e tristes. Vivemos de modo a nos parecermos com o mundo e esquecemos que nosso Pai é Deus. Jesus afirma em João 8,44 que quem vive para satisfazer os desejos da carne tem por pai o diabo. Essa passagem mesmo é uma das que já lemos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mega pensamento. Na busca de ser alguém, tentamos ser todos e, consequentemente, não somos ninguém. Romanos 12:2, na versão da NVI, que já é a versão que eu coloco todas as citações aqui para a gente ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem é clara: não devemos ter a forma do mundo. Devemos ser conhecidos pela diferença entre nós e o mundo, não pela igualdade com ele. Todo ser humano deve buscar ser parecido com seu Criador, para assim ter satisfação na alma. Caso contrário, viveremos em eterno vazio. Tópico 3. Quem devo imitar? Paulo fala ao jovem Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está escrito em 1 Timóteo 4,12. Todos nós devemos ser exemplos para outras pessoas, para os nossos amigos, mas só conseguiremos ser assim se tivermos bons modelos que imitam o modelo ideal que é Cristo, que é Colossenses 1,15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, então, estamos nos referindo a Jesus, exatamente. Eu sei que você respondeu aí do outro lado da tela. Paulo nos ensina a quem devemos imitar. O apóstolo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ele diz isso porque Cristo, sendo Deus, traz consigo a imagem e semelhança plena do Pai. Jesus mesmo afirma que: e quem me vê, vê aquele que me enviou. O autor de Hebreus também afirma essa semelhança, dizendo que ele, Jesus, é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, Deus. A passagem em Efésios 5, de 1 a 2, que foi a única que não estava escrita no parágrafo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo não veio ao mundo apenas para perdoar nossos pecados.
Ele veio restabelecer nosso relacionamento com Deus e nos conformar à sua imagem, pois somente com nossa imagem restabelecida é que novamente podemos ter relacionamento com o Pai. A passagem que estava ali, Romanos 8, 29, eu escrevi ali embaixo, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você, adolescente, já pensou em fazer algum cursinho, se você for para a área da mecânica, você vai ver que conformação é um processo mecânico no qual você dá forma para outra coisa. Você deixa a sua peça conforme um modelo. Então, a ideia de que Cristo veio para nos conformar, ele veio para nos fazer ter a forma dele, ele veio para ser o modelo, o exemplo para que devemos seguir. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Eu prefiro a tradução seguidor de Cristo, mas tudo bem. As pessoas conseguem ver Cristo em suas atitudes? Você tem se comportado como Jesus? Quem você tem imitado? Mega decisão. Hoje aprendemos que Deus nos formou, o pecado nos deformou e Cristo nos transformou. Por isso devemos viver como Cristo, segundo a imagem de Deus. Teremos muitos desafios e tentações ainda em nossa vida, pois os nossos desejos carnais querem ser preenchidos. Por isso, devemos nos voltar para Deus e entender que só Ele pode nos dar a satisfação plena. Mega desafio. Tente, durante esta semana, fazer as coisas que Jesus faria em seu lugar. Diante de qualquer situação, pergunte: o que Jesus faria em meu lugar? E essa foi a lição, espero que você tenha entendido. Novamente, o campo de comentários é o seu amigo, você pode ir aí comentar, fazer sugestões e dúvidas também, tanto aqui ou quanto no grupo da igreja, mas se você não é da igreja minha, você pode, é um direito seu assistir o vídeo, você escreve aí nos comentários, com certeza alguém, ou eu mesmo, vai te responder direitinho. E é legal termos essa interação para vocês verem, tipo, eu acho que poderia dar mais ênfase em alguns tópicos interessantes da revista, que eu tenho passado batido, porque para deixar os vídeos um pouco mais enxutos e tentar prender a atenção de vocês. Mas enfim, um forte abraço e tchau!